Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, com temas maravilhosos, pessoas super incríveis, competentes, para gerar o conhecimento para você, contribuinte, cidadão, né? Você que trabalha na área pública e privada. E, claro, não podia deixar de inicialmente pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, nosso YouTube, que lá você vai ter o podcast completo, nosso TikTok com aqueles cortes que os meninos fazem maravilhosos, tá? Nosso Instagram com a divulgação, falando dos nossos convidados, dos temas. E, claro, também, né? Você não pode deixar de ouvir a gente no Spotify quando você estiver indo para sua casa na praia, para o seu sítio, que a gente gosta de gerar conhecimento em qualquer lugar. Sempre tem um tempinho para aprender mais. O que nós vamos falar hoje? Eu falei com vocês, né, gente, há um tempo atrás, reforma tributária. Então, chegou a hora de começar a falar aí dos temas ligados a essa furdunço que está acontecendo no mercado, o governo deixando a gente maluco, e a gente convidou e ela finalmente pôde vir, né? Nossa convidada mais que especial, Diana Toledo Sarmento, pessoa maravilhosa que eu conheço, né, que venho acompanhando já tem muito tempo. Diana é advogada tributarista, consultora tributária há mais de 20 anos, né? Diana participou do Conselho de Recursos Fiscais Estaduais do CERF, foi membro também do GTFAS Espírito Santo, aliás, ela é membro ainda do Conselho do Grupo de Estudos Tributários GTFAS Espírito Santo, é professora e uma excelente palestrante, inclusive vocês podem contratar ela, que ela é fera, tá? Bem, se vocês quiserem entrar em contato com a Diana, o Instagram dela é @dianatoledo.icms. Daqui a pouco vai ser .rt, de reforma tributária. Diana, seja bem-vinda, amor. Obrigada. Nosso tema agora, né? Reforma tributária, como se preparar para 2026. E já começo a fazer a pergunta, né? 2026 chegou, muitas empresas ainda não começaram a se preparar. E aí, esse furdunço agora de início de fevereiro que a gente teve, emissão de nota fiscal. Então, vamos começar falando disso, né? Como que tá isso na sua visão, essa preparação das empresas? Vou começar falando para o empresário, porque o empresário joga muito nas costas do contador, muitas coisas que quem emite nota é ele, e nas costas do advogado, coisas que quem tem que fazer é ele. Na sua opinião, como profissional da área, como tributarista, como que tá a preparação dos empresários para essa questão das notas fiscais? Tá um caos. 2026 começou, a reforma tributária começou, desculpa, em 2026, mas tem muita empresa deixando para depois, inclusive depois do ato conjunto Receita Federal e Comitê Gestor do IBS, dizendo que não há penalidade na falta de preenchimento dos campos CBS e IBS nos documentos fiscais. Então, isso gerou uma polêmica, um relaxamento das empresas, e eu costumo dizer, né, Eu quero aproveitar e contar também, Mari, fazer um comentário disso aí, tá? Quero fazer um comentário. O fato do governo ter dito que não vai te gerar multa até uma certa data, eu não sei se é fevereiro ou abril. Não, acho que na verdade, o marco inicial vai ser janeiro ou fevereiro, dependendo da publicação do regulamento do IBS-CBS. Aí vamos contar 4 meses para frente. Então, mas só que vamos lembrar o seguinte, tem aquele artigozinho que fala que se você não cumprir as obrigações acessórias, você tem que pagar o IVA. Então, o governo realmente não vai te multar, não, mas esse item continua valendo. Exatamente. Então, gente, atenção, e eu já faço a provocação para Diana. O despreparo do empresário, qual é a sua sensibilidade? Por quê? Por que ele não quer ou ele faz esse descaso todo com a reforma? Primeiro que ninguém estava acreditando numa reforma tributária. Falava que ia ser prorrogada, falavam da inconstitucionalidade da reforma tributária. Eu soube que o convento da Penha foi bem lotado no final de ano. Exatamente. As procissões foram enormes no final do ano. Mas não adiantou não, gente. Não adiantou. A reforma tributária é uma realidade, a gente não tem como fugir. E o que eu sinto realmente é que as pessoas brasileiras, ele deixa tudo para a última hora. E não foi diferente com a reforma tributária. Ainda mais considerando 2026 um ano de teste, né? Um ano que o IBS e CBS não será cobrado, né? Mas não será cobrado somente e tão apenas se tiver cumpridas as obrigações acessórias. Que é a simples emissão da nota. Emissão da nota de débito e crédito também faz parte desse pacote de obrigações acessórias. Os novos eventos instituídos pela Lei Complementar 214. Os códigos, isso tudo, os códigos, CST, CECLES, toda essa parametrização
parametrização faz parte desse pacote de obrigações acessórias a serem cumpridas para estar em correto cumprimento com a legislação e assim ter dispensa de recolhimento desse imposto. Acontece o seguinte, a contabilidade atualmente nesse ano de 2026, ela não tem muita coisa a fazer a não ser orientar. Só quando sair a apuração da CBS. Exatamente. A apuração, só o segundo semestre. Exatamente. A apuração só vem a partir de 2027, ainda de forma gradativa, por conta de todo o período de transição. Então, toda a preparação em 2026 está sendo dentro da empresa, empresário. E empresário não está sabendo ou não está caminhando, né, adaptando o seu sistema para estar em correto cumprimento com a legislação, ainda mais depois desse ato conjunto que dispensou de multa. E aí a palavra que veio foi, a reforma tributária foi prorrogada. Não falei que ia ser prorrogado? Não, gente, não foi prorrogado, né? Começou em 1º de janeiro de 2026, e os destaques dos novos tributos nos documentos fiscais, eles devem ser feitos. Não vai haver penalidade, mas a cobrança, e aí eu vou fazer uma pergunta feita. também. 97% das empresas no país são PMS. Quem é tributado do Simples Nacional, na visão aí sua, que está desobrigado agora em 26? Isso. O que você vê com isso? Você acha que eles vão ficar esperando mais um ano? Porque essas empresas, na minha visão, e eu vou te falar como contadora, eu entendo que elas já deveriam estar se preparando. Sem dúvida. O fato dela estar dispensada não significa que ela não possa emitir, na minha visão, né? Então, queria a sua interpretação também, como que você está lidando com isso no seu dia a dia, né? Com seus clientes, com as empresas que você dá consultoria, principalmente os contadores. Como é que você está tratando isso nesse ano de 26? Simples Nacional, ele já não destaca o ICMS. Ele informa o ICMS lá para fins de crédito ao destinatário, daquele valorzinho pequenininho. E a mesma forma vai acontecer com CBS e IBS. Não é exigido o destaque nos documentos fiscais, obviamente. Nesse ano de teste, como não há pagamento, não tem informação de tributo nenhum, lá informações complementares, como acontece com o ICMS. Só que uma coisa que eu chamo muito a atenção para as empresas do Simples Nacional é a questão de verificar em relação a créditos e aquela opção pelo regime híbrido, que isso pode sim beneficiar determinadas empresas. Eu trago como exemplo, muitas vezes, o serviço de transporte. Transportador é permitido estar dentro do Simples Nacional, né? E tá lá, continua a empresa dentro do Simples Nacional. Agora, a partir do momento em que a gente entra no novo sistema de débito e crédito da CBS e do IBS e ela não mensura o tamanho dos créditos, que agora não são só de pneu, combustível, lubrificante, tipo câmara de de cliente, ar né? e IVA. Você Sim. vai ter crédito de serviços Aluguel, de conserto, luz, telefone, tudo, galpão, tudo que a empresa adquirir como fornecimento de mercadoria ou como serviço, ela vai ter crédito. Isso pode diminuir bastante a carga tributária, fazendo, né, a não cumulatividade, a apuração do imposto. Isso as empresas do Simples não estão. E também os clientes, né? Porque se ela vender para alguém que não é Simples Nacional, esse cara vai querer o crédito. Ela vai poder passar o crédito. Exatamente. E no valor cheio, não aquele valorzinho pequenininho. E, Diana, em relação ainda às empresas do Simples para 2026, eu tô vendo o pessoal, né, igual assim, por exemplo, eu sou obrigada a emitir nota, eu sou do Simples, né, porque tudo vai ter que ter nota. Sim. Então, por exemplo, empresas de locação, empresas de intermediação que são Simples Nacional, não estão querendo emitir a nota, porque não emitia, né, notas de locação de bens móveis ou imóveis, porque ela não é obrigada. E eu volto de novo, né, gente, em termos de obrigatoriedade, ok. Só que você vai deixar para lá em dezembro para acontecer o que está acontecendo agora com todo mundo, que está todo mundo desesperado, Exatamente. Não estão conseguindo emitir nota, as prefeituras não estão preparadas, está dando problema no sistema. Até no emissor nacional está dando problema, né? Que é muita emissão, muita emissão. Exatamente. O município de Vitória, ele optou por aderir ao padrão nacional e ainda assim o padrão nacional ele está tendo algumas inconsistências, as pessoas não estão conseguindo emitir documento fiscal. E aí começou janeiro esse caos, né? Uma outra questão que eu chamo a atenção em relação à emissão da nota fiscal de locação. A gente está diante de um novo sistema tributário brasileiro que incide, o campo de incidência ele foi ampliado. Então, a locação, que não era fato gerador nem do ICMS, nem do ISS, agora é fato gerador da CBS e do IBS. E muita gente, inclusive hoje, me perguntaram se haveria necessidade de emissão de nota fiscal a partir de 1º de janeiro de 2026. Acontece o seguinte,
seguinte, como a locação não era base nem de um nem de outra, é claro que não haverá emissão de NFE e não haverá emissão da NFSE pelos municípios, pelos sistemas dos municípios. Esses documentos fiscais serão emitidos somente pelo padrão nacional, né? Pela nota fiscal lá do padrão nacional. E ainda não é obrigatória a emissão a partir de 1º de janeiro de locação, mas isso pode vir no decorrer do ano de 2026 ou a partir de janeiro de 2027. Venda, eu sei que não era obrigatório porque não saiu ainda, né? Locação, as empresas estão emitindo, pelo menos meus clientes estão emitindo normal, né? Mas do serviço estão conseguindo, de locação de bem imóvel. Estão conseguindo emitir e dos bens móveis. Do padrão nacional? No padrão nacional. Tem o código lá, tudo direitinho. Porque a locação o governo conseguiu parametrizar. E os sistemas RP já estão parametrizados. O imóvel não, a venda de imóvel não, porque eles ainda não terminaram de fazer todo o processo para nota. E aí está sem prazo. Porque a última nota técnica, salvo engano, a nota técnica número 5 da nota fiscal de serviço eletrônica, ela trouxe a obrigatoriedade. Foi. Agora, o início para emissão, ela deixou... De imóvel deixou em aberto. Deixou de locação, em aberto. pediu para ser janeiro. Isso. E aí o pessoal tá tudo doido nos grupos hoje, né? Que não tá conseguindo emitir nota. E aí eu te faço mais uma pergunta, né? O profissional de contabilidade, né? Ele acaba assumindo situações que não são de sua competência. Sim. E até riscos por essas responsabilidades. Então, por exemplo, eu só trabalho com uma atividade, você sabe. E eu tô recebendo perguntas assim dos meus clientes. Carla, qual o código que eu uso para emitir nota? Isso. Eu falo assim, gente, qual é o código que você emitia antes? 7.02. Qual é o código do lado? 1.01. Eu não tenho que te dizer qual é o código. Eu não sei, eu não estou no campo de obra para saber o serviço que você está prestando. Exatamente. O que você está dizendo é o que está prestando. Então, o que você interpreta também essa visão que os contadores têm de assumir responsabilidades por definir códigos para o cliente? Isso não pode dar problema? Isso pode dar problema. Somente a empresa ela tem condição de conhecer o serviço dela e encaixar na lista de serviço, né? O serviço correspondente. Ele abriu mais a lista de serviços. Abriu. E eu vou puxar para um outro assunto em relação à venda de mercadoria, que ao invés de localizar o serviço, né, a gente localiza o NCM de acordo com a mercadoria. Tem muitas empresas que acham que é obrigação do contador identificar o NCM da mercadoria. Claro que não, empresas esquecem isso, gente. Não tem condição da gente identificar. E olha a confusão que isso pode gerar. A partir do momento em que você tem todo o seu cadastro de produto errado, com os códigos errados, isso, diante da reforma tributária, pode gerar uma classificação errada também. E ainda eu, como consultora, não sou a contadora da empresa, eu como consultora, quantas vezes eu recebo rótulos de biscoito? Diana, qual o NCM dessa mercadoria? Considerando o rótulo não tem a menor condição da gente identificar o NCM. Quem tem que identificar é quem produz. É quem produz. Quem vende. E o consequente código de classificação tributária, o CCLAS, TRIB aí da reforma tributária, vai depender da correta classificação do NCM. Isso é responsabilidade total da empresa. Também acho. E aí, quando a gente está dando treinamento, você como eu, né? Eu dei um treinamento para a rede de construtoras lá, para o Construbom, e depois dei lá também no Parque do China, cara. Os empresários, não, mas vou pedir pro meu contador. Eu falei, seu contador não sabe, filho. Pro seu contador, lajota e tijolo é igual. É isso mas aí. Não são. É isso entendeu? Aí. Então, quem tem que definir é você. O pessoal está utilizando muita inteligência artificial para fazer essa classificação. Os sistemas, né? Os sistemas estão criando ferramentas. Então, né? Eu até acho que seja algo muito útil. Quem sou eu para falar que isso não é eficiente para a empresa? Mas tem que ser analisado. Vamos pegar como exemplo dispositivos médicos, até mesmo medicamentos, né? Os produtos da área da saúde. Eles têm uma redução de 60%, né? Alguns produtos têm uma redução de 60%, só que se for vendido para órgão público, a redução é de 100%. Entendeu? Então, você joga o NCM lá, ele te dá a redução de 60%. Agora, o sistema, ele identifica que a sua venda está sendo para órgão público, aí a redução é de 100%. Então, assim, você esse parametrizar para isso, né? Se for para órgão público, marca isso. Se for para órgão público, a redução cai. E muitas vezes esses sistemas, geralmente,
Os mais simples, né? Funcionando de uma forma mais generalizada, não tem condições. Aí tem vai que ter acompanhamento de um profissional, exatamente, com todo esse conhecimento para parametrizar de forma correta. Você acredita que com a reforma a mão de obra teria que ser mais especializada dentro das empresas, tanto para comprar ou para vender? Sem dúvida. Emissão de nota? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está diante aí de um sistema que durante determinado período vamos conviver com 2 ao mesmo tempo, vivendo concomitantemente, cada um com as suas regras completamente distintas, e ter o acompanhamento de um profissional que saiba tanto de um sistema quanto de outro vai ser essencial. Pode ser que lá em 2023 tudo fique mais 2027, simples. né? Desculpa. 2033. 2033, exatamente. A partir de 2033, tudo fica um pouco mais simples, né? Que foi exatamente o objetivo da reforma tributária, foi simplificar as operações. Então, pode ser que isso aconteça, de fato, mas até lá, a presença de um profissional especializado e capacitado é essencial. Vamos falar da PL 108, que foi aprovada. Ai, meu Deus do céu! PL 108 foi aprovada, com um monte de aumentos tributários entre linhas, exatamente. Né? E aí a gente foi surpreendido com o aumento de 10% da excedência dos 5 milhões do presumido e redução de benefício fiscal, um monte de coisa. Mas com a aprovação da 108, eu quero falar um pouco do comitê gestor. Isso. Né? Uhum. Eu acho que o comitê gestor ele tem um papel preponderante na reforma tributária. Ele já tem o site, né? Eu divulguei até nos grupos. A gente precisa acompanhar esse site para ver o que está saindo, as notícias, as regulamentações, principalmente. Como que você vê, assim, tributariamente, o papel do comitê gestor na reforma e as atribuições dele? Porque eu acho que as pessoas também não entenderam o papel do comitê gestor. O comitê gestor, ele vai fazer toda a gestão do IBS, né? Já que o IBS ele vai ser repartido entre estados e municípios. Então, ele vai fazer toda a gestão desse imposto, do imposto sobre bens e serviços. Mas uma coisa muito me preocupa em relação a julgamento de processos. A gente tem o julgamento do IBS sendo feito pelo comitê gestor, e nós temos o julgamento da CBS feita pela própria Receita Federal, né, pelo Sim. CARF. Então, a gente... Que já é assim. Já é assim. CBS, Impostos Federais, é o CARF, já é CARF, e o IBS, ele vai ser feito pelo comitê gestor. O que me preocupa são divergências de entendimentos e de julgamentos de tributos que são gêmeos. Entendeu? Pode ser que o CARF tenha um posicionamento e o comitê gestor tenha outro. E aí? Tudo bem. Sendo que as bases são as mesmas, né? Entendi. As mesmas bases, fatos geradores, tudo, entendeu? São tributos gêmeos, idênticos, não é? Eles vão ter que se comunicar. Vão ter que se comunicar. Então, assim, ao meu ver, o meu ponto crítico em relação ao PLP 108 é que tudo deveria ser julgado por um único tribunal. Tipo um tribunal único, né? Parte dos dois. Isso, com CBS e IBS juntos, entendeu? Porque ter essa divergência de entendimentos e depois ser decidido por um pleno, né? Até lá a gente sabe quanto tempo leva para... Você viu a DC 49 mesmo, da transferência de mercadoria, como foi um caos. Para alinhar... E quantos anos demorou? Exatamente, para alinhar todos os entendimentos. Então, esse é um ponto crítico para mim. Mas é uma sugestão que pode fazer nesse período. Né, para o nosso Bruno Aguilar, que está aqui no nosso estado, né? Acho que é uma ótima oportunidade. Eu vou chamar a atenção, Bruno, eu vou falar com ele. Ouça a live para você ver que a gente está te chamando a responsabilidade. Exatamente. Diana, o comitê gestor tem a função de fazer o decretão, né? O nosso regulamento da CBS. O nosso regulamento da CBS e da IBS. Isso aí. Tem alguma data, algum prazo para isso sair? Porque começa a valer em 27. Como é que tá a expectativa da CBS? Beleza, já é 27. Acho que, não sei se vai ser alguma coisa a mais. A gente tem a Lei Complementar 214 e aí tem as regulamentações que vão sair por atividade. Mas qual o prazo que o comitê gestor para IBS, que ela fica aí 27, 28 com 1 ainda, isso, né? Com 0,1 na realidade. Isso. Como é que vai ser essa expectativa de sair esse decretão? Pois o que acontece? A gente depende primeiro do PLP 108 virar lei. A gente está dependendo aí da sanção do presidente da República, que o regulamento ele não pode ser publicado antes de ser transformado o PLP em lei complementar, né? Então,
a partir do momento em que for publicada a lei complementar, vai ser publicado o regulamento posteriormente. Estamos dependendo, a previsão é que seja janeiro ou fevereiro. Entendeu? Então, sendo publicado em janeiro, aquela questão da penalidade que a gente conversou no início vai ser 4 meses a partir de janeiro. Foi publicado em fevereiro, 4 meses a partir de fevereiro. Então, vai dar para maio e junho. Se você não cumprir, você tem que pagar o IVA, tá, gente? Exatamente. Você não vai receber multa, mas tem que pagar o IVA. Então, não fica feliz, não. Isso aí. O período de transição, 2027, já entra a CBS plenamente em vigor, e aí, consequentemente, morre o PiscoFins. Morre expede contribuições, adoro. Morre expede contribuições, porém nasce o IS, né? Que é o imposto seletivo, o imposto do pecado com bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ali tem nosso vinho, não, né, Carla? Imposto do pecado, calma, tá, gente? Nós estamos falando nada de, né, sex shop, nada disso não, tá? Nada de putaria, nós falamos imposto do pecado, é aquilo que faz mal à saúde e ao meio ambiente, só pra vocês entenderem. Talvez até faça, né, a saúde conjugal, mas assim, não é esse caso, nós estamos falando de vinho, de bebida alcoólica, né? Eu combinei, inclusive, açúcar. Com o Alexandre, eu combinei, inclusive, com o Alexandre Fiorotti, que a gente ia elaborar um projeto de lei para incluir o vinho como produto alimentício, eu tá? Também acho, porque cara, é um caos, o vinho todo tá médico manda a gente tomar, não né? É, não. Botaram como faz mal à saúde, eu não entendi também, mas tudo bem. Cálice por dia é saudável, gente, é bom pro coração, né? Deixaram o presunto fora e botaram o vinho, não entendi. Exatamente. Diana, vamos falar sobre bens de uso e consumo. Explica pra gente que não vai poder ser abatido. Isso. Exemplificando o que seria um bem de uso e consumo. Artigo 57 da Lei Complementar. Adoro advogado, decora artigo. Ele relaciona todos os bens de uso e consumo pessoal, dentre eles obras de arte, bebida alcoólica, fumos, tem mais, bens esportivos, estéticos, isso tudo é considerado bem de uso e consumo pessoal. E a proposta da reforma tributária foi uma não cumulatividade plena, com exceção apenas dos bens de uso e consumo pessoal. Como ficam as viagens de diretores? Nossa Senhora, isso é um caos. Por que eu estou te perguntando? Você está no grupo da Renata? Reforma tributária em gotas? Acho que não, mas... E aí, gente, isso deu tanto pano pra manga no final do ano, que a gente conversando, eu falei, eu não acredito que esse povo não lê, né? E assim, é comum as empresas viajarem para... comercial, despesas comerciais, despesas de venda. E despesa de venda, para mim, ela faz parte da atividade da empresa. Isso. Porque é algo que você usa para vender o seu produto. Então, por exemplo, o dono da empresa vai viajar para um congresso da atividade. Ele compra passagem aérea com cartão da empresa, hotel, tira em nome... A passagem aérea eu não consigo tirar em nome da empresa, mas agora eles vão ter aí uma modalidade de você vincular, né? O hotel em nome da empresa, as refeições em nome da empresa. Isso vai ser considerado uso e consumo ou não? Uso e consumo pessoal. Todas essas relações. Pegando esse artigo 57, né? Se você for pegar todo o disposto junto com os incisos, os parágrafos, tudinho, ele fala que tudo que for concedido de forma não onerosa ou abaixo do valor do mercado a funcionário, a sócios, acionista, diretores, né, é considerado bem de uso e consumo pessoal. E ele traz algumas ressalvas: uniforme, EPI, vale alimentação, refeição, transporte, traz despesas médicas ou até mesmo refeições quando consumidos no estabelecimento. Agora, a gente não encontra dispositivo nenhum para passagem aérea, hotelaria, inclusive em se tratando de hotelaria e restaurantes, se você pegar a legislação específica deles, que tem uma redução também, está no regime específico 40%. Com redução de 40%, exatamente, ele veda qualquer tipo de apropriação de crédito pelo destinatário. Então, de fato, para mim, no meu ver, no meu entendimento, nada disso pode ser tomado como crédito para a empresa. Né? Já não é tomado como crédito tipo, agora, treinamento. Né? Não, treinamento que você está pagando, e vamos lá, vou fazer um curso. Mas aí, Carla, o treinamento, eu acredito que você consegue tomar como crédito. Então, aí, nesse ponto, a contabilidade é preponderante para classificar corretamente com as contas específicas. Perfeito. Eu tenho falado nos meus treinamentos o seguinte, gente, cria um grupo de contas dentro da despesa e do custo.
despesas de uso e consumo. E coloca os itens lá para facilitar. Então, você tem 2026 para estruturar o seu plano, parametrizar de novo para em 27 isso já ficar claro. Então, eu, por exemplo, até no treinamento que eu dei ontem pro pessoal, eu falei, julho nós vamos alterar todos os planos de conta. Porque o primeiro semestre é puxado, fechamento, e aí do ano anterior, e já entra fechamento no primeiro trimestre. Eu já montei uma estrutura de contas pra gente mudar. Só que como eu trabalho só com o sistema integrado, no meu caso, tem que mudar o parâmetro no financeiro. Sim. Eu tenho que criar no financeiro, na realidade, para vir para a contabilidade. Mas eu sugiro a vocês, contadores, que façam isso. Aí sim é a função do contador. Usar a contabilidade para facilitar a apuração do tributo. Tem um outro grupo que eu até conversei com o Bruno Aguilar e fico sempre instigando ele nisso, que é, por exemplo, reembolso de despesas. Muito utilizado em todas as empresas. Muitas empresas de forma errada, mas muito utilizado. E a legislação prevê tributação de reembolso de despesa pelo IVA, né? Então, e por que muita gente faz errado? Porque você só reembolsa se eu comprei esse copo em nome da Taça e paguei com meu dinheiro, tá em nome da Taça a nota. Então, eu vou reembolsar, a Taça vai me reembolsar, porque eu antecipei o pagamento, mas o gasto é da Taça. Só que eles compram em nome da Carla e aí pede para a empresa reembolsar a nota em nome da Carla. Não pode. Não pode. Né? Então, mas a legislação ela não entrou nesse detalhe. Que o reembolso ele seria tributável se ele fosse efetuado de forma indevida, se ele não tivesse ligação com a atividade, se ele fosse de uso e consumo. Na sua visão, como é que você está tratando isso nos seus treinamentos, nos seus clientes? Que é um negócio também muito utilizado por todas as empresas. Sim, sim. Primeiramente, a gente vai ter que separar o que é despesa de funcionário, o que é despesa da empresa. O que for despesa da empresa não tem jeito, é nota fiscal no nome da empresa. Mesmo que aquilo não gere crédito, não seja seja considerado bem de uso e consumo pessoal, isso vai ter que ser separado exatamente o que é da empresa, entendeu? E o gasto do funcionário, porque a questão do salário ele não entra, né? Como Sim, crédito, não gera crédito. CBS, não é fato gerador aí de CBS e IBS. E isso pode ser identificado também como parte do salário. Reembolso de despesa. Isso é parte do salário. E isso tem que ficar muito bem discriminado, entendeu? Então, assim, em relação à despesa, eu sempre aconselho pegar o documento fiscal em nome da própria empresa, mesmo que seja de uso e consumo pessoal. Só tô pergunta picante aqui hoje. Vou fazer a última pergunta Ela tá demais. Aqui. Não, porque se a gente ficar falando de reforma tributária o dia inteiro. Eu não vou nem entrar em DERE, nada disso, que eu vou deixar essa parte aí pro Bruno Aguilar. Tá? Que a próxima eu vou chamar ele aqui para falar disso. Mas vou fazer a última pergunta aqui, até pelo tempo. Diana, tem muitas dúvidas. Então, nós já falamos de uso e consumo, já falamos de reembolso, já falamos de viagem que está dentro de uso e consumo, que você já comentou. Você já até detalhou mais sobre a questão de funcionário, de sócios, lá no artigo 57. 57, que eu adoro que ela decora. Eu procuro lá, uso e consumo e acho o artigo. E como você vê a questão de nota de débito? Nossa Senhora. Isso aí é uma obrigação que foi instituída nesse pacote de obrigações acessórias para entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. Nós temos 2 novas finalidades, que é a emissão de nota de débito e nota de crédito, que começou também a partir de janeiro de 2026. E 2 coisas que eu chamo a atenção de forma preponderante, porque é o que está acontecendo agora, em janeiro, que são as notas fiscais relativas a pagamento antecipado e multa e juros decorrente de atraso de pagamento. Todas essas operações, quando ocorrerem a partir de 2026, haverá de ser emitida nota fiscal de débito e crédito. Não tem jeito, isso para atender o pacote de reforma tributária. O que eu chamo a atenção... Quando tem adiantamento de fornecedor, por exemplo. Perfeito. Adiantamento de aquela cliente. Nota fiscal 5922 que a gente emite, né, que não tem incidência do ICMS. Foi publicado no final do ano passado um ajuste CNIF que harmoniza todos esses procedimentos. O que acontece? Muita gente me perguntava, Diana, é necessário emitir a nota fiscal 5922 e posteriormente, né, e simultaneamente, uma outra nota fiscal relativa a pagamento antecipado, que é a nota fiscal de débito, e eu falava sim, você vai ter que emitir os 2 documentos fiscais. O ajuste CNIF, ele veio harmonizar esses procedimentos. Olha, não precisa emitir 2 documentos fiscais. Agora é um só, que você emite o 5922 com a finalidade de débito e coloca o ajuste, ele traz todos os procedimentos que devem ser feitos para emissão dessa nota. E quem emite é quem recebe o adiantamento. Exatamente. E quem paga o adiantamento? Quem paga o adiantamento, obviamente, vai ter o crédito daquilo que foi pago antecipado. E aí tem que emitir a nota de crédito. A nota de crédito é somente para multa e juros,
caso o seu fornecedor não emita. Aí ele Então, quem consegue emitir adquire a o nota de produto e crédito. está pagando adiantamento para o fornecedor, recebe uma nota de débito desse fornecedor, que ele vai colocar, porque ele não vai ter crédito desse adiantamento, né? Porque Isso, só é um adiantamento, não houve a entrega do produto nem do serviço ainda. perfeito. Mas ele tem que ter essa nota de débito e ele Isso. vai registrar por esta nota de Por débito. essa nota de débito. Caso o fornecedor não emita nota fiscal de débito, é uma opção, como nota de crédito, também emitir relativa a esse E isso multa já e entrou em juros. vigor. Então, todas Isso as já empresas entrou em vigor. comerciais e de serviço já tem que emitir, no Já caso de tem que adiantamento, nota de débito. Já tem que E emitir. todas as empresas já têm que receber e cobrar essas notas de débito. Exatamente. E Você a sabe, partir... eu tô fazendo só pergunta. É que hoje eu fui lá no grupo de Cabulosa. contadores e fui assim, ó, deixa eu ver o que mais tem dúvida aqui, que a galera tá ficando louca. Então eu tô indo nelas, tá? Ai, meu Deus, eu que sofro aqui para poder Eu responder não todas trabalho com elas. comércio, você sabe, né? Então eu tô acompanhando eles ali, as dúvidas, então tô só te perguntando em relação a isso. A questão do ajuste que harmonizou esse procedimento, ele entra em vigor somente a partir do dia 5 de maio, entendeu? Então, até o dia 5, até o dia 4 ou 5 de maio, não me recordo agora, até maio. Até o dia 3, né, se for 4, até o dia 3 você vai precisar emitir os 2 documentos fiscais. Depois, a partir de maio, a gente faz a unificação ali dos 2 documentos E aí fiscais. só nota de débito. E aí apenas nota de débito com o CFOP 5922. Até lá, são os 2 documentos. Ó, você viu o tanto de coisa que vocês aprenderam hoje. Se vocês quiserem que eu chame ela aqui de novo, deixa aí embaixo aí, eu vou pedir pro Matheus que tá Eu aqui, quero. criar um linkzinho pra gente pegar por item, porque por item, gente, você vê como ela fala de forma simples, é muito mais fácil, né? Eu não queria falar de forma genérica, eu queria pegar os itens mais picantes que tá acontecendo aqui. Da gente detalhar na legislação. Olha, Diana, muito obrigada. Tá vendo como passa rápido quando fala de reforma tributária, gente? Já Boa. passou 40 minutos. Não dá pra entender isso. Obrigada pelas suas informações, são sempre muito valiosas. Já deixo aqui pra você o convite para gravar o Papo Té Confraria, que é onde a gente bebe o vinho. Aqui é só o café. Que tá? máximo. Lá a gente bebe o vinho, né? Já vou deixar aqui o convite para você, para já fazer com a gente o Papo Té Confraria. Eu acho que a gente tem uma missão, uma oportunidade também muito grande em 6 anos. E aí, quem tem conhecimento, quem estuda, tem que aproveitar, né? Eu acho, no seu caso, no meu e de outras pessoas que estão nisso aí, com seus nichos, né? Cada um no seu, cada um com seus conhecimentos. Mas, mais do que tudo, né? Explicar e gerar conhecimento para as pessoas que elas têm que abrir o olho que o negócio já está aqui, já está valendo, entendeu? Então, fiquem atentos. Queria que você deixasse aquele seu recadinho aqui para nossa câmera, para os empresários. Contadores não precisam de recado, que só tem que se preocupar em 2027, tá? Mas para os empresários, né? Falasse para o empresário, para o gestor de empresa, 3 dicas que você dá para ele, para esse ano de 26 agora. Primeiro, agradecer a Carla pela oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer enorme conversar contigo. E empresário, vamos para 3 dicas. Se você é do Simples, procura saber sobre o regime híbrido, a relação de créditos que você pode ter para compensar isso, ser mais vantajoso, talvez ser mais vantajoso. Você está dentro desse regime híbrido. A empresa, que é do regime regular, né? Que agora a palavrinha essa não é mais regime ordinário, é regime regular. Verificar os XMLs dos documentos fiscais para ver se tem todas as informações da base de cálculo do IBS-CBS, que não é a mesma do ICMS, né? São 2 bases completamente distintas, uma tem um imposto por dentro, o outro tem imposto por fora, e isso deve ser verificado. O destaque do 0,9 da CBS e 0,1 da CBS. E terceiro, verificar cadastro de mercadoria NCM, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de classificar corretamente a tributação dentro da reforma tributária. Prestar atenção, né? Basicamente, são esses 3 pontos mais críticos. Ou seja, tudo vinculado à higienização dos seus cadastros. Exatamente. É isso, Diana? É isso aí. Diana, muito obrigado. Gente, esse podcast foi incrível. A gente vai trazer ela de volta. Não se preocupe, eu sempre trago ela de volta, tá? Falar de reforma tributária para o ano de 2026. E queria dizer para vocês que é 26, 27, 28 até 32. Então, a gente tem muito trabalho nos próximos 6 anos. Obrigada mais uma vez. Fico muito feliz quando você vem aqui. Você fala bem, fala tranquilo, divertida. Obrigada, não é porque é sério que tem que ser chato, é isso, né? Então, vamos fazer as coisas de forma mais didática. Exatamente. A gente volta com mais podcast para vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos acompanhem em todas as nossas redes e já deixei o contato da Diana. Se precisar, é com ela aí, já pode botar ela dentro da empresa que ela é fera. Só entrar em contato. Obrigada, pessoal.